Dando início a mais uma aula de física, amigos. Hoje iremos trabalhar a complementação do nosso assunto termologia, abordando o tema escalas termométricas. Você deve estar visualizando aqui essa imagem inicial, movimentos e termômetros em posições distintas. Verifique aqui, por gentileza, a posição do termômetro 1, a marcação do termômetro 2 e a marcação do termômetro 3. Essa linha vermelha, que hipoteticamente seria um líquido como o mercúrio, no termômetro 1 tem um comportamento menor movimento que o termômetro 2, que por sua vez tem o menor movimento que o termômetro 3. Onde é que eu quero chegar? Temperatura indica aquilo que a gente já te ensinou. Estado de agitação. Estado de agitação das moléculas. Então, quando eu olho para um corpo que está muito agitado, significa que a temperatura é elevada. Olha aqui o movimento do termômetro 1, compare com o termômetro 2, compare com o termômetro 3. Quanto maior o estado de agitação, maior a temperatura registrada. E como é que a gente faz para mensurar isso? Existe um dispositivo denominado escala termométrica que serve para nossa referência em matéria de marcação de temperaturas. Qualquer indivíduo pode fazer uma escala. Porque para fazer uma escala termométrica, o que é que a gente precisa? Um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Agora, entre construir uma escala e que essa escala seja utilizada por alguém, é uma distância enorme. As escalas termométricas mais conhecidas e que serão alvo de nosso estudo são as escalas Celsius, Fahrenheit ou Fahrenheit, como queiram chamar, e escala Kelvin, que é a escala da comunidade científica, das estruturas que envolvem os estudos da ciência. E como é que a gente vai fazer com relação a elas? Muito simples. Escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin possuem, respectivamente, pontos de fusão 0, 32 e 212 e ponto de ebulição 100, 212 e 373. Estes valores serão os valores utilizados para fazer quaisquer cálculos de conversão de temperatura. Como eu falei para você, o que é que a gente precisa para construir uma escala? A gente precisa de um ponto de fusão e de um ponto de ebulição. Veja as três escalas que eu acabei de citar como referência para o nosso estudo. Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. O ponto de fusão da água para a escala Celsius é 0 e o ebulição 100. Na Fahrenheit ou Fahrenheit, 32 e 212. Kelvin, 273, 373. Escala Kelvin não admite registros de temperaturas negativas. O zero absoluto adota-se o valor correspondente a menos 273 graus Celsius, que seria 0 Kelvin. Então, quando eu trabalhar com a escala Celsius Fahrenheit, é possível encontrar valores negativos? Sem dúvida. Escala Kelvin, se você encontrar esta conversão, você deve fazer novamente porque ela vai estar errada. Aqui está uma relação matemática que será muito utilizada por nós na confecção de exercícios, na resolução de atividades que forem apresentadas. Aqui eu coloquei a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Tá? Quais são os pontos de fusão e ebulição? 0, 100, 32, 212, 273, 373. Quando você faz uma proporção entre estas estruturas, você vai encontrar esta relação matemática bem aqui. Esta relação matemática permite fazer qualquer exercício. C sobre 5, K menos 273 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Para que elas servem, Vanks? Para fazer as conversões, para saber quantos, por exemplo, eu digo assim para você, em Vilhena, a temperatura hoje registrada é de 30 graus Celsius. Isso permite você, com essas fórmulas, saber quanto é que seria isso em Fahrenheit ou em Kelvin. É só fazer a conversão substituindo os valores. Para que você possa ficar tranquilo nesse tipo de exercício, eu trouxe uma série de exemplos e eu vou fazer junto contigo. À medida que a gente for fazendo, a gente vai aprendendo algumas técnicas e você vai conseguir fazer todos os exercícios correspondentes a esse assunto. Dê uma olhadinha no primeiro exercício que eu trouxe para você. Fernanda usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 302 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 45 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Fernanda deve deixar ao forno para não errar a receita? Bom, a sugestão que eu lhe dou é que você sempre comece a fazer o exercício lembrando da fórmula das conversões. A relação matemática ela vai ser
memorizada por você em função da gente usar muito. Ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. O que é que você vai fazer, Vanks? Você não vai usar os 3 termos, você vai usar só 2. Quais são as escalas que foram citadas aqui? Escala Fahrenheit, escala Celsius. Então eu vou pegar quem aqui? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Observe que ele te deu a temperatura em Fahrenheit e quer saber ela em Celsius. Como é que eu vou fazer? Só substituir, amigos. Isso aqui deixou de ser física faz tempo. Aqui virou matemática básica. C sobre 5 é igual a 302 menos 32 dividido por 9. C sobre 5 é igual a 270 dividido por 9. C sobre 5 é igual. Quanto é 27 dividido por 9? 27 dividido por 9 é 3. Ora, se 27 dividido por 9 é 3, 270 por 9 vai dar 30. Vanks, qual é o número que está aqui embaixo? É o número 1. Ao cruzar aqui, amigos, você vai ficar quanto? 5 vezes 30, 150. Ou seja, a nossa amiga Fernanda precisaria deixar o forno dela numa temperatura de 150 graus Celsius. Vanks, não é difícil. Claro que não. É um assunto tranquilo, gostoso de trabalhar, fácil de interpretar o que se pede. O que você precisa fazer é não deixar para a última hora. Você tem que estar sempre fazendo exercício, você sempre tem que estar revisando, revendo as nossas aulas que ficam à sua disposição. Uma aula assistida pela segunda vez permite você aprender o conteúdo com muito mais facilidade. Eu já disse isso para você várias vezes. Assista a mesma aula 2 vezes. Faça como a gente faz quando assiste um bom filme. Quando assistimos o filme pela segunda vez, nós conseguimos riquezas de detalhes que na primeira vez nós não conseguimos. Isso vale para as suas aulas também. E nesse momento de pandemia, nós temos tempo para fazer esse tipo de adequação. A gente pode assistir essas aulas de novo, sem dúvida. Não fique desperdiçando o seu tempo. Assista as suas aulas novamente. Questão de número 2. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2019, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 40 graus Celsius. Os valores dessa temperatura em escala Kelvin na Fahrenheit serão quantos? Bom, aqui eu quero 40 graus Celsius em 2 escalas. O que é que você vai ter que fazer? C sobre 5 igual a K. Vamos escrever a todinha aqui? C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Vamos começar aqui pela Kelvin. K menos 273 sobre 5. O que é que chama-nos a atenção? O que é que chama-nos a atenção nesta escala? Vanks, me chama a atenção que os denominadores são iguais. Muito bem observado. O que podemos fazer? Cancelar. Então, Celsius é igual a K menos 273. Pronto. Qual é o valor que você tem lá para Celsius? 40. Então, vai ficar assim, 40 igual a Kelvin menos 273. Você vai passar o 273 somando. 40 mais 273 vai dar quanto? 313. O que você vai fazer agora? Faça a mesma forma de resolução para quem? Para Fahrenheit. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C, 40. 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Deixa eu comentar uma coisa que muitas vezes o aluno faz. Como ele está diante de uma proporção e não deixa de ser, ele faz assim, eu vou multiplicar fazer o produto dos meios com produtos extremos. Multiplicar o 40 com 9 e multiplicar o F menos 32 com 5. Multiplicar cruzado. Isso é possível? Claro, mas dá muito trabalho. É melhor você fazer a simplificação. Veja, 40 por 5 dá 8. Aí sim você vai fazer o produto dos meios com produtos extremos. Você vai fazer uma conta muito menor. Veja, F menos 32 igual, quanto é 8 vezes 9? 72. Você vai pegar esse 32 e vai passá-lo somando. A temperatura em Fahrenheit vai ser 72 mais 32. Quanto que vai dar isso, Vanks? Vai dar 104 graus Fahrenheit. Beleza? Vanks, eu quero fazer mais exemplos. Eu trouxe, eu sei que você está sedento de conhecimento.
Eu trouxe mais. Questão de número 3. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina utilizou um termômetro cuja graduação está em Fahrenheit. Nessa escala, o valor registrado da temperatura de um paciente foi de 104 graus. Qual a temperatura em Celsius desse paciente? Para saber se o paciente está febril ou não, você vai ter que fazer o quê? Transformar. Você tem aqui, ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. C sobre 5 é igual a 104 menos 32 sobre 9. Antes de você sair fazendo multiplicação de produtos do meio com os extremos, é melhor você verificar se não existe uma simplificação. Existe sim. Qual, Vanks? 72 dividido por 9 dá 8. Ó. Agora você pode multiplicar cruzado. 5 vezes 8, 40. Esse nosso paciente, ele está febril? Tá, ele está febril. 40 graus Celsius de temperatura, ele está febril. Questão de número 4. Aqui, uma novidade no que a gente está conversando. Até então, você trabalhou com escala Celsius, com escala Fahrenheit, com a escala Kelvin. Agora, um estudante resolveu criar uma escala termométrica. Olha lá, ó. Um estudante construiu uma escala de temperatura E. Ele chamou lá. Vanks, e vale isso? Vale. Só que a gente só queria alertar uma coisa. Quem é que vai usar a escala desse jovem, né? Se você, por exemplo, quiser fazer uma surpresa a algum amigo, namorado ou namorada, você pode pegar uma folha de sulfite, riscar uma linha vertical, colocar lá o nome da pessoa que você namora, por exemplo. Você quer dar uma escala para Fernanda. Então você faz a escala F, aí você coloca lá na folha de sulfite, lá em cima, 200 graus F, lá embaixo, 50 graus F. Pronto, você criou uma escala termométrica. Ninguém vai usar, mas vai ser um presente muito original. Uma escala termométrica definindo ponto de fusão e ebulição. Pode ter certeza que ela vai achar muito original. Aí você corre porque você vai apanhar. Então aqui, ó. Um estudante construiu uma escala de temperatura E atribuindo temperaturas 40 e 200 para os pontos de fusão e ebulição da água, respectivamente. Qual o registro na escala E que corresponde a 60 graus Celsius? Não tem fórmula para a escala E, não é mesmo? Então, o que você tem que fazer? Aprenda o que eu vou lhe ensinar agora, que isso aqui eu não fiz ainda. Você vai desenhar duas retas. Ó, igualzinho que o amigo foi dar um presente para a Fernanda. Lá em cima, você vai marcar o ponto de ebulição, 200. E lá embaixo, você marca o ponto de fusão, 40. Aqui do lado, você marca a escala que você quer. Quem é? Celsius. Eu sei que os pontos de fusão e ebulição da escala Celsius são respectivamente 0 e 100. O que você está procurando? Você está procurando, nessa escala E, quem é 60 graus, tá vendo? Ó? É essa montagem. Vanks, qual é a técnica que eu tenho que usar? Você tem que usar uma proporção. Você faz o pequeno sobre o grande. Como assim o pequeno sobre o grande? Você faz assim, ó. Pequeno, quem é o pequeno aqui? E menos 40. Sobre o grande. Quem seria o grande? O valor grande, o maior? 200 menos 40. Nossa, entendi. Igual a quem? Pequeno. Quem é o pequeno aqui? 60 menos 0. Sobre o grande. Quem é o grande? 100 menos 0. A física é apaixonante. E menos 40 sobre 160 vai ser igual a 60 sobre 100. O que é que a gente pode fazer? Podemos simplificar. Preste atenção no que eu vou fazer. Cuidado com a simplificação. Você não pode mexer com esse 40, porque aqui é um menos. Você não pode mexer com ele na simplificação, não. Agora, o 160, o 60 e o 100 estão todos livres para simplificação. Veja o que eu vou fazer. Eu vou cancelar este zero com este. Os dois são denominadores. Eu vou cancelar esse zero de cima com esse. Um é numerador e outro é denominador. Só não posso mexer com quem? Com o 40. Então, o que é que sobrou aqui? E menos 40 sobre 16 é igual a 6 sobre 1. O que é que a gente vai fazer agora? Posso simplificar o 40 com 16? Não, ali é menos. Você vai fazer o produto dos meios com produtos extremos. E menos 40 vai ser igual a 16 vezes 6, que dá 96. Passe o 40 somando. 96 mais 40, você vai encontrar 136 graus. Nossa, Vanks, que coisa fascinante que é a matemática aplicada à física. Pois é, tudo se encaixa, né? Matemática e física são co-irmãs. Vamos fazer mais? Vamos. Questão de número 5 diz assim.
Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit, em seguida convertendo para Kelvin, quais são as temperaturas registradas? Bom, aqui de novo eu vou trabalhar com a relação C5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273 sobre 5. Vou fazer primeiro aqui com C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Você não vai ficar sempre tendo que escrever isso, sabe por quê? Porque os denominadores são iguais. Eu estou só mostrando de novo com denominadores para cancelar, porque daqui por diante eu vou só fazer uma substituição direta. Ó, o que vai acontecer aqui? 25 igual a K menos 273. Você passa o 273 somando, igual a 298. Vanks, não entendi, você vai fazer direto? Vou, meus amigos. Sabe como é que a gente faz direto? Eu vou lhe ensinar um macete aqui. Ó, presta atenção. Quando você for fazer Celsius para Kelvin, Kelvin, presta atenção, é Celsius somado com 273. Pronto. Faz aqui direto, que aí não tem mais que ficar montando fórmula, não tem que ficar passando de um lado para o outro, trocando sinal. Quer ver? Quanto é a temperatura aqui? 25. Somado com 273, 298. Ok? Bom, a segunda pergunta qual foi? A segunda pergunta foi para Fahrenheit ou Fahrenheit. Aí não tem jeito, aí tem que fazer aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 25 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Vamos simplificar o 25 com 5. Fica 5 sobre 1 igual a F menos 32 sobre 9. Posso fazer o produto dos meios com os extremos? Posso. F menos 32 vai ser igual a 9 vezes 5, 45. Você vai pegar esse 32 negativo, vai passar o positivo e vai somar. Quando você fizer essa conta, 45 com 32, 77 graus. Mais um exemplo. Questão de número 6. Dois termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 50 graus Celsius, qual é na escala Kelvin? Vamos usar aquilo que eu lhe ensinei para não ter que montar tudo? Porque se você fosse montar, qual era? C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Eu não quero que você se preocupe em fazer isso. Como é que eu quero que você faça? Kelvin é igual a quem? Graus Celsius somado com 273. Olha como fica fácil. 50 mais 273. A minha resposta vai ser 323. Beleza? Então, quando for envolver Kelvin e Celsius, basta somar para Kelvin 273. Vanks, eu quero fazer pela fórmula. Tudo bem, fique à vontade. O procedimento é seu. É facultado a você. É livre-arbítrio aqui. Questão 7. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Qual é essa temperatura na escala Celsius? Você viajou lá para a Europa, você estava andando lá na Inglaterra, você ia visitar a Highlander. Você sabe quem é Highlander na Inglaterra? É a Rainha Elizabeth. A Elizabeth já está com 172 anos e continua inalterada a sua composição. É uma Highlander. Então aqui, ó, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O príncipe Charles, filho dela, é mais velho que ela. Então vamos lá. C sobre 5 é igual a 10,4 menos 32 sobre 9. Vank, sabe o que eu estou percebendo? Esse negócio aí vai dar número negativo. Pode? Existe temperatura negativa? Claro que existe. O que não pode ser negativo, quem é? Quem não pode ser negativo é a escala Kelvin. Então, como é que vai ficar aqui? Quando eu fizer 10,4 menos 32, eu vou encontrar 21,6 negativo. 21,6 negativo. Sobre 9. Aqui, eu vou fazer 9C igual 21,6. Quando eu multiplicar com 5, eu vou encontrar 108. Negativo. C vai ser igual a menos 108 dividido por 9. Isso aqui vai dar quanto, Vanks? Menos 12 graus Celsius. Tá frio, né? Ih, aí tá frio, moçada. Aí tá frio. Para encarar um banho, né? Tem uns camaradas que já não tomam banho ainda frio desse jeito. Vamos para a questão 8.
3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido, atingindo equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius registra 45 graus. Qual é esse registro nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Bom, olha aqui. O que eu lhe ensinei da Kelvin? Macetezinho rápido. Graus Celsius somado com 273. Olha que beleza. 45 mais 273. Quanto é que vai dar isso aqui, Vanks? Vai dar 318. O que a gente tem mais ainda aqui? Bom, você tem aqui, a Fahrenheit vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ó, C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5. Bom, vai ficar como aqui? 45 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Vamos simplificar o 45 por 5, vai dar 9. E agora eu vou ficar com quem? 9 sobre 1 igual a F menos 32 sobre 9. Vou multiplicar cruzado. F menos 32 vai dar 81. F vai ser 81 somado com 32. Isso aqui vai me dar quanto, Vanks? 113 graus. Mais um exemplo? Mais um. Vamos lá. Em uma região próxima do extremo sul da Argentina, a temperatura pode variar rapidamente em algumas horas do dia. No inverno de 2019, por exemplo, houve um dia que a temperatura variou de menos 10 graus Celsius. Nós tivemos uma variação de menos 10 graus na escala Celsius. Qual foi essa variação na escala Fahrenheit? Essa aqui é uma pergunta que muito aluno erra, sabe por quê? Porque ele pega e quer fazer aqui, ó. Aí faz essa fórmula, eu jogo menos 10 aqui. Não é assim, amigo. Eu não estou te perguntando quanto que vale menos 10 na escala Fahrenheit. Eu estou te perguntando quanto foi a variação. Tá entendendo o que eu estou querendo? Atente aqui. Quando a gente gradua as escalas, na escala Celsius, você vai de 0 a 100. Na escala Kelvin, você vai de 273 a 373, também é 100. E na Fahrenheit, você vai de 32 a 218, é 180. O que você está querendo dizer? Se você pegar um termômetro e vai graduar em Celsius, você vai ter 100 partes. Se você for fazê-lo em Kelvin, dá 100 partes. Se você for fazer em Fahrenheit, dá 180. Então, existe a fórmula da conversão e existe a relação da variação. Então, quando você for fazer variação, você faz assim, ó. Delta C sobre 5, delta F sobre 9, delta K sobre 5. Se falar em variação, é assim que você tem que fazer. Ah, entendi. Então, uma coisa é você variar, outra coisa é converter. Exatamente. Então, como é que eu vou fazer aqui? Delta C sobre 5 igual a delta F sobre 9. Como é que vai ficar isso? Menos 10 sobre 5 igual a delta F sobre 9. Simplificando aqui, vai ficar menos 2 sobre 1. Menos 2 sobre 1 igual a delta F sobre 9. Quando você cruzar, qual vai ser a variação na escala Fahrenheit? Menos 18 graus. 2 vezes 9. E para eu fechar essa aula de hoje, eu trouxe a questão de número 10, que diz assim. Um termômetro utilizado em laboratório mede uma temperatura de 160 graus X. Nele, a água evapora a 240 e congela a 40. Determine a correta marcação dessa temperatura na escala Celsius. De novo, a gente tem uma escala diferente aqui, a escala X. Sabe como é o nome dessas escalas que a gente não utiliza normalmente? São escalas arbitrárias. O que é uma escala arbitrária? Escala arbitrária é aquela que você criou. Como é que eu crio uma escala? Um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Vamos desenhar aqui a escala X. Quais são os pontos de fusão e ebulição? 40 graus, 240. Ele está fazendo uma comparação, uma analogia com a escala Celsius. A escala Celsius tem quais pontos de fusão e ebulição? 0 e 100. Aí ele diz, ó, quando isso aqui estiver em 160 graus X, corresponde a quanto na escala Celsius? Você lembra como é que eu lhe ensinei? Pequeno sobre grande. Vai ficar 160 menos 40. O grande, 240 menos 40. E aqui, pequeno, C menos 0, sobre grande, 100 menos 0. 160 menos 40 dá 120.
240 menos 40 dá 200. C, 100. Simplificações possíveis. 2 zeros, 2 zeros. O que é que sobrou para você? Sobrou 120 sobre 2 igual a C sobre 1. Vanks, eu podia simplificar o 120 com 2? Poderia. Aqui dá quanto? 60 e aqui dá quanto? Dá 1. Quanto é que ficou o seu C? 60 graus. Portanto, esse termômetro usado no laboratório, cujos pontos de fusão e ebulição são respectivamente 40 graus Celsius e 240, quando ele estiver marcando 160, corresponde a 60 graus na nossa escala Celsius. Espero que você tenha compreendido essa resolução de exercício. Quero que você refaça-os. Quero que você, surgindo qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estou agora aqui à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.